Então, pronto. Só para confirmar aqui a aula, né? Então, a gente está tendo uma aula de Geografia do 7º ano 1 da Escola Estadual Antônio Silva. O que vai ser feito hoje? Eu vou apresentar para vocês o PET, né? A gente vai ler aqui a orientação do PET, e aí a gente vai formalizar alguns canais, algumas possibilidades de ter acesso à orientação, tirar dúvida, apresentar alguma questão que possa ajudar vocês aí, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai sinalizar aqui, ó, vocês devem estar vendo aí na tela, vocês receberam esse documento aí no site, né, Estude em Casa, e na plataforma, né, do aplicativo, e também a escola orientou vocês. Então, aqui a gente tem o material, conteúdo para 1 mês de aula, né, para 4 semanas, e no caso da geografia, foi colocado para vocês alguns temas, que se você pegar o livro de geografia que vocês receberam, vai estar no capítulo 3, na página 29 em diante, que a gente vai trabalhar aqui a formação territorial do Brasil. Tá? Então, esse é o seu conteúdo que está contemplado nessa primeira parte da aula aqui. Deixa eu chegar na geografia aqui. Vocês conseguem ver minha tela aí, não conseguem? Conseguem ver aí a telinha aparecendo, tá? O PET. Geografia. Depois de história. Então, estamos chegando aqui. Cadê? Última semana de história. Aqui, ó. Aí a gente já chegou na parte de geografia. E aí, na primeira semana, né, que é essa agora, a gente vai trabalhar a unidade temática de sujeito, o seu lugar no mundo, né, nos modais. E a ideia aqui é trabalhar a formação territorial do Brasil. Então, o que é importante a gente lembrar nesse primeiro tema aqui, nesse primeiro momento, né? É relacionar a história, né? A gente vai pegar um período ali que vocês estudam na história do processo de colonização, por volta ali do século XV, início do século XVI, e a partir desse momento a gente vai entender como é que foi criado, como é que foi formado, moldado o território brasileiro. Para isso, a gente vai ter que fazer alguma relação com a história, né? Então, no primeiro momento aí, está apresentando para vocês aqui um breve texto, né, um breve comentário sobre a formação do território brasileiro, e aqui a gente tem 3 mapas, né, 3 mapas em 3 momentos distintos do território brasileiro. O primeiro aqui é o Brasil no século XVI, aqui desse lado a gente tem o mapa das capitanias hereditárias, depois já o século XVIII, né, vocês podem observar que alguns lugares no Brasil ainda não estão inseridos, como é o caso do Acre, né? Aqui no sul, a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina está diferente. Então, a gente tem aí um estágio intermediário ainda da formação territorial brasileira. Ainda aqui no terceiro mapa, no século XIX, falta alguma coisa, né? Vocês podem notar que do século XVIII para o século XIX, a gente vai ter o acréscimo do Rio Grande do Sul em quase sua totalidade, mas ainda falta aqui o Acre, né? Que foi sacramentado ainda no Tratado de Badajoz, feito entre Brasil e Bolívia. Aí foi dado esse texto, que eu espero que vocês tenham lido, né? E depois entra nas atividades, né? As atividades, basicamente, elas vão estar relacionadas ao conteúdo que eu vou comentar com vocês agora, tá? Então, a ideia aqui agora é ajudar vocês a responder a essas questões da primeira semana aqui. Então, a primeira coisa é baseado nos mapas e na análise da ocupação do território brasileiro, né? Destacando a atividade econômica em cada século. Então, eu vou mostrar para vocês o mapa e vou relacionar algumas atividades econômicas que a gente teve ao longo dos últimos 500 anos. Quais seriam essas atividades? O Brasil, cana-de-açúcar,
a mineração, o café, as drogas do sertão, entre outros. Então, em cada atividade econômica dessa, a gente vai ter como relação aí importante para pensar qual a região brasileira essas atividades se desenvolveram e qual a relação disso, por exemplo, com a formação da cidade, com a formação da população, né? Qual a relação dessas atividades, por exemplo, com a degradação ambiental, que é um tema que a gente tem que sempre estar relacionando com o Brasil, né? E assim por diante. Na letra B aqui, a gente vai trabalhar sobre as capitanias, né? As capitanias hereditárias, né? Que é aquela divisão do território português, né? Que compreendia ali o Brasil, né? Foi dividida entre Espanha e Portugal, mas a parte portuguesa foi dividida em 15 glebas, em 15 parcelas. E a gente dá o nome delas de capitanias hereditárias, né? Então, no século XVI, né, as capitanias hereditárias foram definidas aí pela coroa portuguesa como forma de quê? Introduzir alguma atividade econômica no Brasil e, ao mesmo tempo, garantir a ocupação do território brasileiro. Então, a ideia era colocar a gente para falar, opa, tem um português ali, então aqui é terra portuguesa. Então, a Espanha, teoricamente, não poderia invadir, né? A atividade 2, a gente vai ver o seguinte, ó, sabemos que a formação dos povos nativos do território brasileiro data de aproximadamente 8.000 anos, né? No entanto, né, somente 514 anos o Brasil vivenciou a chegada de novas etnias, que seriam os europeus, né, em especial, e depois outros povos, né. Com base nisso, quais são os impactos para um determinado país que possui a sua população nativa há tanto tempo se deparar com uma nova e diferente etnia? Então, a ideia dessa questão aqui é entender qual foi o impacto do contato dos europeus com os povos indígenas, ou os povos pré-colombianos, tá? É sempre bom a gente notar que o continente americano como um todo era cheio de povos indígenas, cheio de etnias, né? Lá nos Estados Unidos tinha algumas, na América Central, por exemplo, você tinha ali os maias, no México você tinha os astecas, na América do Sul a gente tinha os incas, os tupis, os guaranis e assim por diante. A ideia é entender o que aconteceu com esse monte de povos indígenas a partir do contato ou a partir do processo de ocupação dos europeus. E é sempre bom a gente lembrar que esse é um assunto que é muito importante, porque hoje a gente entende que os povos indígenas remanescentes, né, ou que restam desses povos, eles vivem em condições muito insalubres, né? Eles vivem em condições ruins. E, então, há uma série de impactos sociais, ambientais, econômicos, que afetam diretamente esses povos. E a ideia também é entender a importância desses povos do ponto de vista histórico. Por exemplo, por que o brasileiro gosta de tomar banho, algumas palavras, algumas comidas que a gente tem no nosso cotidiano, né, além de hábitos, comportamentos, são de origem indígena. Então, a gente tem que ter uma atenção especial com esses povos e tentar criar estratégias de valorizar, preservar e, acima de tudo, respeitar esses povos. Então, a atividade 2, a gente até tinha começado a trabalhar isso antes da pandemia, né? Então, a gente vai retomar isso de alguma maneira também, né? A atividade 3, né, fala a figura a seguir, a despeito de apresentar uma delimitação territorial do Brasil atual, representa uma formação espacial colonial escravista brasileira na passagem do século XVIII para o século XIX, né? Um momento fundamental para a compreensão da formação territorial do Brasil. A figura delimita as diversas atividades econômicas, demográficas, do que resulta um dado arranjo espacial, né? Então, aqui a gente tem o quê? Esse mapa, ele tem alguns ciclos econômicos, né? Então, a gente chama cada atividade dessa aqui, alguns autores chamam isso de ciclos econômicos. Então, você tem aqui o canavieiro, né? O pau-brasil, que é esse extrativismo vegetal, a pecuária, a mineração, né? E ali, comunidade indígena. Então, a gente vai fazer essa relação
do impacto das atividades econômicas com os povos indígenas, tá? Na outra atividade, né, que tem uma charge aqui que mostram duas pessoas típicas, genuinamente europeias, né, dividindo ali o que a gente chama de globo, né? É como se eles estivessem entrando no que a gente chama de um banquete, né? Só que a gente pode pensar essa imagem e relacionar com a questão da exploração, né? Da gana dos europeus em buscar riquezas acima de qualquer princípio ético, moral, entre outros. Então, a gente pode fazer essa relação com essa charge e aí analisar, né? Quais são os fatores que contribuíram para a expansão territorial brasileira e quais as cidades foram capitais de nosso país ao longo da sua Constituição. Aqui, gente, na primeira, aqui na número 4, a gente pode pensar na formação dos tratados, né, que são os tratados de Tordesilhas e Tratado de Madrid, além de outros que também complementaram esses outros, e também as atividades econômicas. Então, basicamente, vocês têm que pegar no livro aí, na página 29, vocês vão perceber que tem aí alguns mapas, a partir da página 31, melhor dizendo, que tem alguns mapas que ilustram esses tratados, né? Então, o primeiro que aparece aí é o território brasileiro no século XVI, e tem uma linha aí que representa o que seria o Tratado de Tordesilhas, né? Foi assinado lá em 1494, né? Pouco antes da vinda dos europeus para o Brasil, para a América. Então, a ideia é entender que os tratados, Tordesilhas, Madrid e as atividades econômicas permitiram que ocupasse e também expandisse, principalmente para o oeste, o território brasileiro, né? E aí, por que tem que lembrar dessa questão do território para o oeste? Os europeus, quando chegaram pelo leste, pelo litoral ali, seguiam o Atlântico. Ficaram ali no litoral e depois foram adentrando o território brasileiro, tá? Então, seria essa a nossa atividade dessa primeira semana aqui. Vou parar aqui para tentar tirar alguma dúvida. Alguma dúvida, galera, até então?